Nós vamos ouvir por 35 minutos, né, general, a exposição do general Hamilton Mourão, que é exemplo do ministro Nelson Jobim. Eu pude conhecer, tive o privilégio de conhecer quando comandava a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, em 2007. Também. Eu conheço suficientemente o general para poder fazer algumas perguntas depois. Vai ser um prazer conversar com ele, mas antes de mais nada, vamos ouvir o candidato à vice-presidência da República pelo PRTB, na chapa liderada pelo PRTB, que é o partido do general Mourão. Por favor, general, com a palavra. Senhoras e senhores, é um prazer muito grande poder me dirigir a esse grupo, encontrar aqui também meu companheiro de brigada paraquedista, Coronel Eldo, precede. Isso é o cumprimento dos precursores paraquedistas, né? Eu vou procurar ser rápido aqui nessa minha exposição, até pelo grau de conhecimento que todos têm, né, da situação que nós vivemos. Eu vou fazer uma análise aqui da conjuntura, né? Vou tocar nos principais problemas que nós vemos no Brasil e a solução, não é, que o deputado Bolsonaro vem pensando para buscar resolver todos esses problemas. Não resta dúvida a importância do nosso país, né, o seu posicionamento geopolítico. E aí a primeira coisa que eu gostaria de apontar para todos é essa questão de fronteira. Nós temos praticamente 16 mil quilômetros de fronteiras com 9 países diferentes. E toda hora nós vemos aquele comentário, pô, a fronteira tem que ser guarnecida, a fronteira tem que ser bloqueada. Não é fácil, senhoras e senhores. E eu cito o exemplo aí do irmão do Norte, que ele faz fronteira apenas com 2 países. Um é o Canadá e o outro é o México. O Canadá não é problema, né? E o México, a fronteira dos Estados Unidos com o México é pouco maior da fronteira que eu guarnecia lá em São Gabriel da Cachoeira, e eles têm toda aquela dificuldade em controlar isso. E esse mundo está aí. Costuma-se dizer, e a gente olha, não existe nenhuma grande civilização ao sul do Equador. As grandes potências estão ao norte. Eu ainda espero que o Brasil seja a grande potência realmente, cumprindo seu destino manifesto, localizado ao sul do Equador. Eu lembro que a experiência do Homo sapiens na Terra começou há 70 mil anos atrás, quando a nossa espécie, inclusive mulheres sapiens também, não esqueçam disso, hein? A nossa espécie saiu do leste da África e foi, não é, para o Oriente Médio, para a Europa. Lá encontrou os neandertais. Tem a teoria de que os neandertais foram assimilados. Eu acho que ainda existem alguns por aí, né? E 40 mil anos atrás tivemos aquela revolução cognitiva, né? Começamos a nos falar. 12 mil anos atrás a revolução agrícola, que nos fixou. E há 500 anos iniciou essa revolução tecnológica que nos aflige. Costuma-se dizer que se um camponês ibérico tivesse hibernado no ano 1000 e acordado no ano 1500, vendo a esquadra de Cabral partir, ele não notaria grandes diferenças. Agora, se um marinheiro de Cabral hibernasse em 1500 e acordasse agora, ele ia pensar que estava no paraíso, né? Coisa mudou demais. Essa foto é emblemática aí da última reunião do G7, né? Observem a postura do Donald Trump, não é? Encarando os seus parceiros, a Angela Merkel como que querendo, não é, puxar alguma briga, o japonês ali olhando assim com um olhar meio de lado. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque é uma razão muito simples. Nós temos a hegemonia militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gasta 610 bilhões de dólares em produtos de defesa. É 33% do gasto mundial, é 2,5 vezes o que a China gasta. 610 bilhões de dólares é muito mais ao dólar de hoje do que as despesas discricionárias do nosso orçamento. Então é muito dinheiro.
temos dívidas enormes aí dos blocos econômicos, né? Em torno de 1,7 trilhão de dólares estão aí em dívidas. Isso aí, em algum momento, pode, né, arrebentar. E a ordem pós-Segunda Guerra Mundial ela não mudou. Tá? O mundo é redondo em suas diferenças e distâncias. Conflitos em larga escala, observem as partes mais escuras, e eu só destaco o nosso país, o Brasil, que já aparece numa cor mais nítida. Por quê? Pelo narcotráfico. A guerra do narcotráfico que nós estamos enfrentando, notadamente na cidade que eu vivo, lá no Rio de Janeiro. Aqui dessa transparência eu quero citar que o interesse público e privado em grande interação, e isso facilita os caminhos daquele que é um dos nossos flagelos, que é a corrupção. Essas são as grandes ameaças que nós lidamos hoje. O terrorismo, o crime organizado, e não esqueçam, senhores que trabalham nisso, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Doenças infecciosas que apareceram novamente, instabilidade dos regimes, a guerra cibernética. Existe um romance muito interessante escrito pelo William Patterson e o William Clinton, chamado O Presidente Desapareceu, The President is Missing. Quem não leu, leia, porque aquilo é uma premonição do que a guerra cibernética poderá nos levar. Eu recordo aqui o seguinte, há muitos anos atrás, um romancista que escrevia Diário de Defesa, que era o Tom Clancy, escreveu um livro onde um terrorista árabe jogava uma aeronave em cima do Capitólio e matava praticamente toda a cúpula americana, igual aquela série que tem aí, o Designated Survivor. Anos depois, os terroristas jogaram uma aeronave nas Torres Gêmeas. Então, é uma possibilidade. Os nossos políticos hoje, eles são escravos, né, do marketing. E aqueles conceitos, na minha visão, conceitos ultrapassados, conceitos do século XVIII, de esquerda e direita, advindos ainda da Revolução Francesa, esse pessoal está tudo abraçado numa coisa só, tudo na corrupção. As guerras de hoje, aqui no drogas, a principal guerra que nós enfrentamos é o flagelo da nossa juventude. Nós somos o segundo mercado consumidor, é um mercado muito grande, e o grande problema aqui qual é? Que as quadrilhas, né, que exploram isso aí se degladiam a tiro de fuzil. Porque a droga se vende em tudo que é lugar do mundo. O cara está lá com a mochilinha dele, vende a droga dele, mas ninguém está se dando tiro uns nos outros. Essa é a diferença do que ocorre aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos, né? Então aí eles, pouca importância no cenário mundial, né? Ainda temos ideários obsoletos e tem gente ainda que culpa espanhóis e portugueses pelos problemas que nós enfrentamos. E aqui eu vou me parar um pouquinho no caso da Venezuela, que chama a atenção de todos. Eu tive a oportunidade de viver 2 anos na Venezuela como adido militar e assisti o início desse processo. Então muita gente fala aqui, não, o Brasil vai virar uma Venezuela. Volta e meia nós ouvimos isso. Não, nós não vamos virar uma Venezuela por uma razão muito simples. As nossas Forças Armadas não estão cooptadas para nenhum projeto de poder nem de caráter ideológico. É a diferença da Venezuela. As Forças Armadas venezuelanas foram cooptadas, né? O Hugo Chávez, quando assumiu, ele vinha com um trabalho feito por um argentino chamado Norberto Ceresoli, que escreveu uma doutrina para ele com uma trilogia, era Exército, Caudilho e Povo. Ou seja, o Exército como garantidor da força, ele, o grande caudilho, gerenciando tudo, e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo, as chamadas missões, né? Se compararem com o que nós vivemos aí algum tempo atrás, apenas um ponto dessa equação ficou de fora, que era o Exército. Falta de líderes, né? E dependemos muito das exportações de itens primários de pequeno valor agregado, né? São questões terríveis aí dos impostos que nos assolam. Eu estava lendo que se fez a hidrelétrica de Tucuruí, né? Para que no Maranhão, no Pará, temos a extração da bauxita e no Maranhão
se fizesse o alumínio. O governo do Maranhão aumentou o ICMS boçalmente, as indústrias de alumínio foram embora, a bauxita agora é enviada em estado puro para fora e nós compramos o alumínio de volta. Esse é o custo Brasil. Regimes políticos frágeis, eu quero contar aqui os conflitos que existem ainda na América do Sul. Então, lembrem que a Venezuela e a Guiana têm um contencioso pela região do Essequibo. Então, aquela região oeste da Guiana, e o caminho natural de invasão da Venezuela para a Guiana passa por dentro do estado de Roraima, onde é a terra indígena Raposa Serra do Sol. Esse é o caminho natural. Existe o contencioso da Venezuela com a Colômbia, lá junto ao lago de Maracaibo, na Península Guajira. O Peru e o Equador foram à guerra há pouco mais de 20 anos. Né? O Chile, Peru e Bolívia travaram uma guerra no século XIX e a Bolívia perdeu sua saída para o mar. Então ainda é um contencioso sério. Né? A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando aí pelo caso das indústrias de celulose no Rio Uruguai. O Paraguai tem aquela tradicional, né, situação dele, que muita gente tirou terra dele em guerras passadas, né? E essa turma toda fala espanhol. A gente não pode esquecer jamais disso aí. A diplomacia paralela, que todos conhecem aí, do Foro de São Paulo, está aí a última reunião, acho que reconhece uma criatura aí no centro, né? Condições favoráveis à atuação da criminalidade, e aqui eu quero destacar o quê? Nós temos 3 vizinhos que são os maiores produtores de droga. Então, eu falei que nós somos o segundo mercado consumidor, Colômbia, Peru e Bolívia. Vamos lembrar que a Bolívia, sob o Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de coca. Óbvio que não é para o campesino lá, o montanhês, ficar mascando e poder suportar o trabalho na altitude. Não, está entrando aqui dentro do nosso país e afetando terrivelmente a nossa questão de segurança. O nosso Brasil, ele tem um porte estratégico significativo e dificuldade de transformar recursos em poder. A gente ainda tem aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues tão bem falou. A crise política, os senhores sabem muito bem, o sistema político partidário que nós temos, ele está esgotado. Esse nosso sistema representativo, ele terá que passar por uma reforma que eu vou tocar mais à frente. A crise psicossocial é uma crise de valores que atingiu a nossa sociedade, né? A questão da lei de Gerson, parece que foi a única lei que vingou aqui no nosso país. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer levar vantagem, e nós temos que educar novamente, né? Nós perdemos a mão na educação, educar a nossa população para superar essa crise de valores. Tá? A crise econômica, né, eu chamo do nosso Harvey. Né? Ela começa na Constituição de 88. Nós temos uma Constituição com um número enorme de artigos e que bate muito além daquilo que seria uma Constituição. A Constituição ela tem que ser baseada em princípios. Né? E a nossa ultrapassou isso aí, transformou quase tudo em matéria constitucional, daí o acúmulo de trabalho no STF, onde o nosso ministro Nelson Jobim esteve lá. A hiperinflação, né? Talvez aqui os mais novos não se recordem dela, mas eu lembro no último mês do governo Sarney, a inflação era 88% ao mês. Né? Então, foram tempos bem difíceis. Vivemos o Plano Real, né, que nos devolveu uma moeda, né, uma geração aí viveu sem saber o que era moeda, e durante 16 anos foi promovido um ajuste fiscal, que é o fundamento de qualquer coisa. Eu, quando converso com outras plateias, né, eu costumo comparar o país com a casa da gente. Quem gasta mais do que ganha, vai para o cheque especial. Depois ele estoura o cartão de crédito e no final vai para o agiota. Então, essa é a situação que a gente fica vivendo. As privatizações, o Estado ele tem que se preocupar com a defesa, com a segurança, não é? Com relações exteriores, e tem que ser indutor, não é? Do crescimento, mas não executor específico desse crescimento. Se buscou, então, esse equilíbrio das contas com aquela matriz econômica que os senhores bem conhecem, senhoras também, meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Aí veio o vendaval. Segundo o governo Lula e a nossa Dilma. Qual era a palavra de ordem da Dilma? Gasto é vida. Não sei de onde é que ela tirou isso, né? E aí criaram uma nova matriz.
Endividamento, tanto da pessoa física como jurídica, valorizou o câmbio, a questão das desonerações, reduziu os juros na marra, subsídios, tanto os explícitos, não é, como na questão das desonerações, como os implícitos naqueles empréstimos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Não é? Captava 13 e emprestava meia dúzia. Quem é que estava pagando essa diferença? As senhoras e os senhores sabem. A contabilidade criativa do Arno Agostinho, gerando o atraso nos pagamentos e que depois levou ao próprio impeachment da presidência, e o uso dos bancos estatais. Aliás, outro dia eu li um assunto que a melhor maneira de quebrar um banco é possuir ele, né? O cara que é dono do banco, viu? Pode quebrar o banco. E é o que a gente viu naqueles bancos estatais que nós tínhamos aqui nos diferentes estados do Brasil, né? Todos eles quebraram, porque os governadores os utilizavam como recurso próprio. Déficit fiscal, aumento da dívida pública, as pedaladas, aí está aí ó, o resultado primário. É a situação que nós estamos vivendo, de 2014 para cá. Então, nós estamos aí no 5º ano de déficit. Então, é uma situação difícil para qualquer governo que assumir a partir de 1º de janeiro de 2019. Ele tem que encarar isso aí de frente. Não adianta, eu fico olhando determinados candidatos prometendo, né, vão tirar leite das paredes, vão distribuir mel, né, o cara do SPC, tem tudo aí. Pô, né? Aí veio o novo regime fiscal, né? Que é a emenda constitucional 102. 102, hein, minha gente? A Constituição tem 30 anos e 102 emendas. A dos Estados Unidos, eu acho que tem 27, se eu não me engano. Muito bem, a despesa do ano de 2019, ela será corrigida, o orçamento foi corrigido pela inflação de julho de 2017 a junho desse ano. Mas na vida real, o que acontece? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Resultado disso aí é a pizza. Não é? O orçamento é uma pizza. Não é? Se despesas com pessoal vão crescer, elas vão comprimir o quê? Saúde, educação, defesa. Não tem como, porque a pizza só pode crescer 4,5%. Se uma fatia dela cresce mais. Então essa é a situação. Se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Então, qualquer governo que entrar ano que vem, tem um touro aí para agarrar a unha. Não tem saída. Eu me valho mais uma vez do Roberto Campos. A diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada. Temos os nossos nichos de pobreza, os excluídos, e aqui eu chamo a atenção para essa questão dos excluídos. As pessoas que vivem nas comunidades carentes, nas favelas, eles não são totalmente pobres. Quem entrar lá dentro vai ver que a casa tem televisão de tela plana, tem ar-condicionado, né, tem geladeira, o pessoal tem piscina de plástico para botar na laje, mas o Estado não chega lá. O Estado não provê segurança, o Estado não provê saúde, o Estado não provê educação, o Estado não provê luz, né, o Estado não tem rede de esgoto lá. Então, por isso que eles são excluídos e é o território livre para as quadrilhas do narcotráfico que já viraram uma guerrilha. A nossa infraestrutura logística, as senhoras e senhores têm consciência, vimos aí nessa greve dos caminhoneiros essa grave deficiência que nós temos, né? Dependemos ainda de tecnologias externas, né? Defesa e segurança ainda são assuntos, né, tabus. E aqui, ó, 2 grandes grupos de atores à margem da lei. Aqueles abrigados em áreas e segmentos carentes, a bandidagem que rouba celular, que rouba carro, que dá tiro no meio da rua, e a turma do colarinho branco, que nos rouba bastante, né, desviando os recursos que são arrecadados aí pela União. O Estado, politicamente partidarizado, aparelhado, não vou nem falar dos índices de corrupção, mas o aparelhamento do Estado é uma realidade. Então, qualquer governo que assumir terá que desmantelar o aparelhamento que foi feito no Estado brasileiro. O aparato de segurança pública, a polícia vive o pior dos mundos. Por quê? Se a polícia combate efetivamente, né, essa guerrilha que é o narcotráfico e suas ramificações, ela é acusada pelos grupos de direitos humanos de ser truculenta. Se ela cruza o braço, nós aqui vamos dizer que a polícia é ineficiente.
Então, a polícia ela precisa ser mais bem apoiada. Ela tem que sofrer uma repaginação em termos de formação, em termos de equipamentos, em termos da sua própria atividade de inteligência policial. E o Estado, ele é caro, os senhores sabem bem disso, burocratizado, é uma dificuldade para abrir uma empresa nesse país, e até para fechar, corporativista dentro do funcionalismo, é aquela simetria do ascensorista do Congresso, que ganha mais que um piloto de caça da Força Aérea, né? E práticas obsoletas. Nós estamos em plena era da tecnologia da informação e comunicações, mas ainda vale o carimbo, né? O carimbo ainda funciona. Nossos desafios. Aí estão as pressões sobre o Estado. Existe um aumento enorme das demandas sociais, porque por menos esclarecida que seja parcela da nossa população, ela quer receber serviços. Né? O Estado tem uma capacidade financeira reduzida. Quando eu olho gente dizendo que vai resolver tudo, eu digo, pô, de onde é que ele vai tirar dinheiro? Né? Quais são os padrões de referências nossos? São os países mais adiantados ou é Burkina Faso? Todo mundo quer serviços padrão Europa e Estados Unidos. Né? O cidadão cliente não aguenta mais ser espolhado. Ele quer chegar numa repartição pública e ser bem atendido. A extensão desses direitos sociais desestabiliza, porque todo mundo quer alguma coisa. Né? E ninguém mais aguenta a cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. Fundamentos econômicos, e que nós acreditamos firmemente. Primeira coisa, disciplina fiscal e priorização de gastos. É a que nós chamamos em linguagem militar de seleção de frente. Eu lembro do meu livro de economia na Academia Militar, citava lá que o primeiro dilema era canhão ou manteiga. Então tem que selecionar a frente. O recurso só dá para uma coisa, nós temos que selecionar a frente e aplicar o recurso onde ele é mais necessário. A reforma tributária. O nosso custo do Brasil está na faixa de 37%. O dos Estados Unidos é 19%, do Paraguai é 8%. Como é que nós podemos competir? Então, aqui eu estou falando para uma plateia, não preciso explicar a curva de Laffer, nada disso aí. Mas eu entendo desse troço, viu, gente? Estudei um pouquinho, pô. Né? Liberalização financeira. Né? Regime cambial e liberalização comercial. Nós temos a questão do dólar de importação, né? Que dificulta as nossas exportações e praticamente detonou a nossa indústria. Não podemos ser arredios a investimentos estrangeiros. Né? Privatização. Tudo aquilo que puder ser privatizado, vai ser. Desregulação. E a questão da propriedade intelectual, que é muito mal equacionada no nosso país. A gestão pública, gestão profissional no setor público, acabar com o cargo em comissão. Não é possível que um ministro chegue e traga 40 pessoas com ele. Não, ele pode trazer 3, 4 ali, auxiliares de confiança e acabou. E os funcionários públicos de carreira, ascendendo pelo mérito, ocuparão os seus espaços. Padrões explícitos e medida de desempenho. A gente não gosta de ser medido. Isso é uma questão do brasileiro. O brasileiro não gosta de ser avaliado. Isso dentro da instituição que eu servi 46 anos, sempre foi um problema. Cada vez que você emitiu o conceito de um militar, o cara dava sério, ele sempre se achava mais, né? E aí havia sempre aquela tendência alienícia, né? Eu, como comandante, tinha que chamar alguns avaliadores e dizer, vem cá, meu amigo, você deu 10 no sujeito de cabo a rabo aqui, pô. Esse cara é Deus, né? Pô, é quase isso. ênfase na satisfação do cidadão e na qualidade do serviço. Então, o cidadão é o cara que nós temos que atender. Delegação de autoridade e competição. Essa palavra competição parece que tem que ser banida. Não. Tem que haver a competição, porque só dentro da competição é que nós vamos ir para frente. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos, ou seja, austeridade. O governo tem que passar austeridade. Para dar o exemplo. E é aqui que eu falo, extenso uso das novas tecnologias de informação e comunicações. É o governo virtual, é virtualização dos serviços. Nós podemos, hoje, para as senhoras e senhores terem uma ideia, nós temos 90 mil antenas de celulares no Brasil. Isso não é nada. Por isso que a gente anda na estrada e não consegue cobertura nenhuma. Agora, isso não foi cobrado das teles quando
né, instalado, não tem uma cobrança nesse sentido. A China tem 1 milhão de antenas de celular instaladas. Então nós temos que expandir isso. Todo mundo tem telefone, né? A partir daí, o governo pode economizar. Por que eu tenho que fazer propaganda na televisão se eu posso mandar uma mensagenzinha para todo mundo e todo mundo vai receber uma mensagem sobre determinado assunto? Eu posso aí operar na saúde, na educação, na defesa e na segurança pública, diminuindo custos. Padrões de governança. O Estado é entendido como um organismo plural. As políticas públicas têm que ser bem especificadas, ou seja, aquele princípio da publicidade. E aí a interação com a sociedade pelo uso das redes. E relações baseadas na confiança e em contratos. Isso é fundamental na atividade que as senhoras e os senhores desenvolvem. Confiança é algo fundamental mesmo, por quê? Começa dentro da casa da gente, no casamento. Se eu não tenho confiança na minha mulher, eu não vou casar, ou vou me divorciar, senão é uma relação de confiança. E aqui nós temos esse problema, porque olha aqui, ó, desde a Constituição de 88, foram editadas 23 leis federais por dia, não é? Por ano. 103 emendas, 103 leis complementares, e aí vai. Esse catatal todo dá mais de 5 milhões de páginas, que é o paraíso dos advogados, né? Eles gostam. Eu tenho uma filha que é advogada, ela fica satisfeita, pô. Efeitos paradoxais. Qual lei que está valendo? Então, controvérsia o tempo todo. Praticamente 96% da legislação produzida foi modificada. Então, esse é o ambiente que a gente trabalha. E essa incerteza para o futuro afeta os contratos. E é isso que a gente tem que ter. Nós temos que ter a certeza que se eu fizer um contrato de 30 anos, ele vai ser efetivamente cumprido. Principalmente quando se quer trabalhar em termos de parceria público-privada. O privado não vai entrar sabendo que ele vai perder. Ele tem que ter um ganho. Concluindo, o que significa isso tudo? Como é que a gente vai esperar? Reforma tributária. Não há como nós continuarmos com essa carga de impostos. Então a visão é muito clara. Nós temos que ganhar mais com menos. Ou seja, o que significa ganhar mais com menos? Aumentar a base de pagamento e todo mundo pagando um imposto menor. Então todos irão pagar, mas pagar menos e o Estado continuará a ter a sua renda. A reforma fiscal. Então, por que o recurso tem que estar todo ele centralizado em Brasília? Por que o prefeito lá de Santa Maria, não é, ministro, tem que sair de Santa Maria para pedir uma ambulância em Brasília? Ele tem que ter o dinheiro na mão dele, pô. Bom, o prefeito vai jogar o dinheiro fora. Tá bom, jogou o dinheiro fora, a população da cidade pega e joga ele fora também, pô. Agora, querer gerenciar um país como o Brasil, que são 5 países em um, de Brasília, não dá certo. Eu fui secretário de Economia e Finanças do Exército. O que eu fazia? Bateu o recurso orçamentário distribuído para todo mundo. Só ficava com aquela pequena reserva para atender as eventualidades, aquelas catástrofes que de vez em quando ocorrem. E licitações prontas e vamos para frente. E isso está ligado a esse novo pacto federativo. A nossa federação não funciona. Digitalização e virtualização dos serviços públicos. Nós temos já propostas recebidas, para, em 4 anos, incrementar esse nosso serviço. Revisão da gestão do funcionalismo profissional. Questão da estabilidade. Não é possível que o camarada faz um concurso e, a partir daí, ele não pode ser mais avaliado, não pode mais ser mandado embora, se ele não está produzindo. Os privilégios e a questão de greve. Não é fácil isso aí. A reforma política. Eu coloquei aqui o parlamentarismo. Isso aí é uma ideia. Livre mercado. Não posso, o governo, querer regular o mercado, regular o preço do diesel, não sei mais o que. Não funciona. Todos os lugares onde experiências dessa natureza ocorreram deram errado. Impulsionar as exportações. Educar os brasileiros. A educação será prioridade nossa. Hoje, 70% do recurso da educação vai para o nível superior e 30% só para a educação básica. Tem que inverter essa curva. Nós precisamos da educação básica. E, a partir daí, a gente resgata a cidadania.
E com isso, credibilidade do Estado, confiança dos governados no governante, que o governante é austero, é honesto, tem eficiência na sua gestão. E resgatando com isso a virtude da política, a política com P maiúsculo, e jamais abandonar a defesa da democracia, que por pior que seja, é o melhor dos regimes, e a nossa liberdade. A política com P maiúsculo não pode permitir isso aí, ó. Como dizia Aristóteles, o homem é por natureza um animal político que, quando aperfeiçoado, é o melhor de tudo. Entretanto, separado do direito e da justiça, torna-se o pior. Esse alerta é dirigido para o homem civilizado, pois é precisamente onde encontramos os que, desprezando a virtude, usarão de todos os artifícios e vantagens da política e do poder político para a consumação dos vícios mais degradantes. Finalmente, lhes deixo uma lei da guerra na selva, porque, uma vez eleitos, não há dúvida que teremos que suportar desconforto e fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados nas nossas necessidades para poder colocar o Brasil nos eixos. Era isso que eu gostaria de transmitir a todos. Se eu não me engano, eu não vi nenhuma referência à reforma previdenciária, que também deveria afetar os militares, né? Uma área que o senhor conhece como ninguém. Foi deliberada a omissão? O senhor tem alguma ideia a respeito? Deve ser feita a reforma? Não há dúvida, não se pode fugir da reforma previdenciária. Inclusive, eu julgo que ela, passada o período eleitoral, deveria se tentar, inclusive, aprovar alguma coisa esse ano ainda, né? Porque é uma das facas que estão cravadas na garganta. Eu acho que até eu esqueci de escrever aí, porque realmente ela está dentro do nosso pacote, a reforma previdenciária. General, o senhor, quando eu o conheci, o senhor falou com muito conhecimento de causa sobre a questão das fronteiras, e no caso, o senhor é que incumbia o senhor cuidar, né, vigiar as fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Colômbia, uma fronteira extensíssima ali. E havia poucos destacamentos e o equipamento era insuficiente, como o senhor dizia sempre. As carências eram muito. O sonho do senhor, eu não me esqueço, era ter um Black Hawk. Faltava pelo menos um helicóptero e eu tive o privilégio também de acompanhá-lo em missões de fiscalização de garimpos ilegais na selva. Eu vi como o Exército trabalha bem e com pouca coisa. Essas carências continuam, se agravaram, e o que é que será feito se o senhor assumir o governo junto com o deputado Bolsonaro? O que é que será feito para acabar com essas carências do Exército, das Forças Armadas? Augusto, obrigado aí, nessa pergunta é ótima, porque fazem 11 anos, né, daquele momento, né? Então, de lá para cá, a brigada lá em São Gabriel da Cachoeira, ela realmente se implantou e recebeu hoje equipamentos modernos, né? Então, todos aqueles nossos destacamentos de fronteira, hoje, eles têm sensores, eles têm óculos de visão noturna, que nós não tínhamos. Isso é uma vantagem tática que nós temos sobre qualquer grupo de narcotráfico ou contrabandistas que tentam passar a noite, que eles entram com um barquinho pequeno, remando. Aí, no momento que você tem o equipamento de visão noturna, você consegue detectar o camarada tentando ultrapassar ali à frente do pelotão dentro do rio, porque na Amazônia as estradas são os rios. Está tudo inserido dentro do projeto do Sistema de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, né? Só que o SISFRON vem indo lentamente pela questão orçamentária. É óbvio, aí entra o canhão à manteiga, né, Augusto? Então, realmente, nós teremos que analisar se poderemos colocar mais recursos para acelerar, né, a entrada em funcionamento do SISFRON, ou temos outras carências maiores aí do país para verificar. Neste momento, general, como é que seria enfrentada por um novo governo, do qual o senhor faria parte, a questão dos refugiados venezuelanos em Roraima? Bom, o governo atual ele demorou a entender o problema que estava ocorrendo, né? Deixou muito na mão do estado de Roraima. Aí, mais uma vez, o posto Ipiranga, que é o Exército, foi lá, né, para assumir o negócio. Então, o general Pazuello, né, montou uma base
E aí até aquela história da premonição. Ano passado, nós fizemos um exercício multinacional na região de Tabatinga, tendo como hipótese acolher um número de refugiados. Então, hoje estão concentrados lá em Roraima. Agora, o que tem que ocorrer? Nós temos que tirar essas... É um problema do governo federal. Porque tem que tirar as pessoas. O estado de Roraima é um estado exaurido em seus recursos, não é? Quem conhece a capital Boa Vista é uma cidade pequena, com poucos recursos. O melhor médico lá é o avião da Gol, da Azul, né? Para o cara sair de lá, pô. Né? Essa é uma realidade, pô. Não tem saída para isso. Então, tem que tirar essas pessoas e alocar em outros estados que tenham mais capacidade de recebê-las e integrá-las. Essa, para mim, é a visão do momento. General, eu fiquei com a sensação, depois da visita às fronteiras defendidas aí pela brigada que o senhor comandou, com a sensação de que alguns pontos são zonas de exclusão. Quer dizer, não existe o Estado brasileiro, só o Exército cuida disso e às vezes não tem gente para isso, nem equipamento, as distâncias são muito grandes. E eu fiquei com a sensação de que eram zonas de exclusão muito parecidas com os morros cariocas controlados pelos narcotraficantes. Essa situação permanece? O senhor admite que o Brasil lida com zonas de exclusão em que o Estado não é presente e como é que seria feita como é que seria superado esse problema com a presença efetiva do Estado que hoje não há? Naquela região da Amazônia, né, o que nos falta são outras organizações, né, que são como o IBAMA, Instituto Chico Mendes, né, a própria questão do apoio da medicina às comunidades indígenas, que é feita pelos nossos pelotões, uma vez que os médicos que são ligados à FUNASA, por exemplo, ou algumas ONGs que trabalham na saúde indígena, eles ficam baseados lá em São Gabriel, e aí de vez em quando é que eles vão naquelas comunidades do interior. Então, nós teríamos que ter alguma política pública, não é, no sentido de atrair as pessoas para que elas sejam colocadas nessa região. Em relação aos outros órgãos do governo, não é, é sempre aquela questão do se tem diária, se não tem diária, então tem que ser algo meio na base da imposição. E quanto aos morros do Rio, por exemplo? A questão do Rio de Janeiro, Augusto, eu tenho dito que não será resolvida única e exclusivamente com a força militar, com a repressão. Ali é uma guerrilha. Qual é o princípio básico de qualquer força de guerrilha? A força de guerrilha, ela opera, então estão lá os elementos armados, ela tem uma força de sustentação, que é gente da população, né, que dá abrigo, que oferece a casa para que se guarde armamento, ou para que se guarde as drogas, e tem a força subterrânea que faz o trabalho de inteligência. Isso existe lá dentro de cada uma dessas comunidades. Então, tem que haver um trabalho nosso, né, nas outras áreas, expressões do poder, ou seja, na saúde, tem que botar a saúde lá dentro, tem que botar infraestrutura, ou seja, rua, com casa, com número que hoje não tem, por isso que aquela questão dos mandatos coletivos, né? A educação tem que chegar lá, de modo que você aparte a força guerrilheira do núcleo populacional. Se nós não fizermos isso, tá, a favela continuará a ser uma escola de bandidos. Você mata um, aparece outro, mata um, aparece outro. Na favela, o ídolo é o bandido. Tá? O bandido é o cara que tem arma, o bandido é o cara que tem dinheiro e o bandido é o cara que tem as melhores mulheres. Essa é a visão. Pai, avô são coisas inexistentes. Lá, se você quer dialogar, é mãe e avó. Então, nós temos que romper essa lógica. Diante do quadro que o senhor pintou, é muito improvável que os militares encarregados da intervenção no Rio de Janeiro, que, ao meu ver, é uma intervenção meia-boca, muito incompleta, eles não vão conseguir sucesso. Eles precisam desses instrumentos que o governo não deu para que hajam, de fato, contra as organizações, é isso? Exatamente, Augusto. Você vê o seguinte, nós vimos em operações, né, de apoio à ação das polícias militar e civil. Todas vazavam. Quando chegava, nós estabelecíamos o cerco para que o investimento fosse feito pela Polícia Militar e a Polícia Civil para cumprirem os diferentes mandatos de busca e apreensão ou mandatos de detenção lá. Né? Vazavam. Essa operação que ocorreu essa semana, não se falou nada para nenhuma polícia. Daí o confronto que ocorreu e nós lamentamos 3 companheiros que morreram. Né?
Então, é uma situação... Nós estamos enfrentando uma guerrilha. A pessoa tem que reconhecer isso. Porque a partir do momento que um grupo de bandidos enfrenta o Estado abertamente, ele atira em cima do exército, ele não está atirando contra um policial isolado, ele está atirando contra uma viatura militar, contra um grupo de militares. Está enfrentando o Estado brasileiro. É uma guerra. É uma guerra. General, eu sabia que o senhor gostava de economia, entendia de economia, mas eu não sabia que o senhor chegava a esse nível de detalhamento que eu vi aí. E eu pergunto o seguinte, as medidas que o senhor apresenta, que me pareceram, as ideias que o senhor defende, que me pareceram muito sensatas, elas estão atendidas pelo plano já esboçado, pelo menos, pelo economista Paulo Guedes? Eu tenho acompanhado todas as oportunidades que o Paulo Guedes expressa, e eu vejo que as ideias são extremamente coerentes com aquilo que eu apresentei aqui. O Paulo Guedes, ele advoga o liberalismo, até a escola dele é essa, o Paulo Guedes, oriundo da escola de Chicago. E em relação à economia, viu, Augusto Nunes, eu não entendo, eu decorei, pô. As Forças Armadas, general, elas sempre viram com muita desconfiança a questão da privatização. O senhor mudou de ideia, o Exército mudou de ideia, hoje ele vê de outra forma o processo de privatização que houve no Brasil, ou a necessidade de privatizar tudo que for possível, privatizar, como o senhor disse? Existe como eu vou colocar assim, esse estigma em cima, de nós militares, porque a questão de estatização, muito ligado ao governo Geisel. Mas eu respondo também o seguinte, o governo Castelo Branco era extremamente liberal. Quem era a dupla do Castelo? Era Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Mais liberais que esses aí não era possível, Então, dentro do Exército tem as mais variadas. É o que eu quero dizer, dentro do Exército tem militar de todos os tipos, inclusive gay. Então, não é problema, pô. Tudo ocorre. O senhor o senhor mudou de ideia? O senhor já defendeu? Não, eu nunca fui da ala estatista. Não, eu acho que é menos Estado. Aliás, é uma pergunta bem direta, vinda do auditório, que o senhor é a favor da privatização da Petrobras? Eu acho que a Petrobras tem que ser olhada com carinho, tem que decompor as atividades dela. O conhecimento que eu tenho é limitado sobre esse assunto. Mas decompor as atividades dela, ver aquilo, porque a Petrobras ela tem todo um passado dentro da gente. A coisa que eu olho, por exemplo, ela luta para descobrir o petróleo lá do pré-sal, vamos colocar assim. Então nós descobrimos, aí agora a gente entrega tudo, então eu tenho que ter maiores elementos. Mas, uma vez que seja convencido que realmente ela deve ser privatizada, vai com Deus. General, o senhor está muito bem de terno, aliás, eu devo registrar, mas eu conheci o senhor... Toda a gravata aqui, pô? Então tá bom. De farda, o senhor estava absolutamente à vontade. Eu convivi com o senhor mais ou menos uma semana e o senhor era tipicamente o comandante que gostava de conviver com os soldados. Eu vi isso, não é nenhum afago, é uma constatação. O senhor, como diz, o ministro Jobim, que lembrou que o senhor tinha um apelido, O Milico. Milico. Sempre então, foi. O senhor estava absolutamente à vontade como milico ali, comandando com naturalidade, ocupando aquele cargo de comando com naturalidade, e depois o senhor ocuparia outros ainda mais importantes, apesar da relevância desse. Mas eu pergunto, depois do que houve, dos incidentes que apressaram a sua saída do Exército, o senhor ficou magoado? O senhor saiu magoado com o Exército? Em absoluto, Augusto, eu nasci dentro do Exército. Meu pai era militar, minha mãe professora. Minhas primeiras imagens são dentro de um quartel, que é o quartel lá de artilharia, lá de São Leopoldo, que meu pai era comandante. Eu vivi o Exército intensamente, o Exército sempre foi a minha vida. Então... O meu comandante, o Vilas Boas, é um cara por quem eu tenho um carinho extraordinário, um respeito imenso, e ele tomou a decisão que tinha que tomar. E decisão a gente não discute, a gente cumpre. Mesmo agora, fora da vida militar, o senhor não pode dizer que achou injusta? Não, nada. Se fosse eu no lugar dele, eu sentava por dura também. Lógico. Então o senhor admite que se rebelou. Não, a questão é a seguinte, quando a gente chega na posição que eu cheguei, Augusto, e vendo as coisas acontecerem, você tem determinadas responsabilidades. Então, nós temos a questão da disciplina e hierarquia, mas também no nosso juramento a gente jurou defender
a honra, a integridade e as instituições do país. Então, tem que saber pesar isso aí. Eu me lembro que o senhor... agora eu posso quebrar já não estão sob embargo algumas conversas que tivemos, que o senhor já não ocupa cargos de comando, eu posso falar. Por exemplo, que o senhor ficava perplexo quando tinha de ir a Brasília conversar sobre as necessidades de atender, a necessidade de atender as carências que o senhor enfrentava. E no governo do PT, o senhor levava até chá de cadeira e tal, e uma vez secretário de Direitos Humanos, se não me engano, disse ao senhor, não, mas o que vocês fizeram em 64 e tal, e o senhor lembrou que em 64 o senhor era um garoto, né? O senhor não viveu aquela época sequer. O senhor acha que no governo do PT, o Exército foi as Forças Armadas foram muito prejudicadas por esse tipo de preconceito, por esse tipo de visão externada por esse secretário? Na realidade, o que acontece? Ali dentro do Partido dos Trabalhadores, né, você tem espaço para todo mundo, né? Você tem os ideológicos, né, que essa pessoa que são aquelas que estão ainda presas no Manifesto Comunista de 1848, não romperam isso aí, e tem aqueles que se aproximam mais de uma social-democracia, né? Então, em relação às Forças Armadas, o que nós vivemos ali? Nós vivemos um período bom até em termos de recurso, porque quando a Dilma quis dar um up na indústria nacional, ela nos deu uma infinidade de recursos para a compra de viatura. Então eu lembro que eu era comandante de divisão, quando eu olhava a minha divisão em forma, era o verdadeiro exército Branca Leone, né? Ainda tinha uns caminhões ali da década de 60, né? E 4 anos depois, como comandante militar do Sul, só tinha viatura moderna, né? Foi um salto violento isso aí, compra de novos armamentos, né? Simuladores. Então, nesse aspecto, nós fomos bem. Agora havia o ataque dos ideológicos, seja por meio da Comissão da Verdade, seja na tentativa tremenda que fizeram de mudar os currículos das escolas militares. E isso nós nos defendemos com unhas e dentes para não deixar. Porque, lembra da trilogia, Exército, Caudilho e Povo. Se a gente perder a nossa espinha dorsal, a nossa formação, a gente perde o país. Como é que o senhor vê a questão dos bancos? Uma das discussões desse momento eleitoral diz respeito ao número que seria muito pequeno de bancos e que, portanto, cobram tarifas muito caras, etc., etc., que é preciso ampliar aí esse universo para que poucos bancos não mandem tanto. Como é que o senhor vê esse problema? Eu tenho acompanhado essa discussão, né? E, óbvio, a gente que já viveu mais tempo, nós vemos que houveram muito mais bancos aqui no Brasil que foram encolhendo, foram comprados, quebraram, né? Muitos quebraram, aí aquilo que eu falei, né? Os bancos estaduais quebraram, né? Então, o nosso sistema bancário é considerado dos mais avançados do mundo, né? Quando a gente compara até com o próprio Estados Unidos, mas ele é extremamente concentrado. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que estudar, viu, Augusto? Sinceramente, não me debrucei. O meu conselheiro para esses assuntos é o meu filho, que é funcionário do Banco do Brasil. Talvez ele não seja um grande conselheiro. Agora, o senhor admite que o papel do candidato a vice-presidente, tanto que estamos aqui conversando sobre isso, ele ficou muito mais valorizado, né? A figura do vice-presidente ficou muito valorizada. O brasileiro, eu acho que entendeu que o vice assume. Não estou desejando nada de mal para o deputado Bolsonaro, não. Estou dizendo, estou me reportando a fatos históricos. 11 vice-presidentes já assumiram desde a proclamação da República. O primeiro vice, aliás, general, Floriano Peixoto, já assumiu. E tivemos outros que eu não comparo, né, ao general, ao Marechal Floriano, não vou comparar, porque eu seria injusto com ele, eu não conheço o suficiente. Mas tivemos aí, quem mais governou foi o José Sarney, do período da redemocratização para cá e tal. O senhor sabe disso, né? O papel do senhor vai ser qual no governo? Augusto, eu já respondi para várias pessoas nessa pergunta. Agora o senhor vai ter que usar a sinceridade que eu conheço. Isso é a maior sinceridade do mundo. Eu olho sempre sob a ótica militar, né? Pô, o 01 é Bolsonaro, ele é o 01, meu comandante. Eu sou o subcomandante dele. Qual é o papel do subcomandante? Proteger o comandante, né? Então eu serei escudo e espada dele,
É isso que eu vou ser. Acabou a relação entre general e capitão. Ah, isso não, há muito tempo ele é mais antigo do que eu, ele é deputado desde 1990, pô. Eu sempre entrei em forma, ele estava sempre à minha direita, mais antigo, pô. A propósito, general, o Hamilton Mourão, que eu conheci em São Gabriel da Cachoeira, ele olhava com uma justificada desconfiança aí o comportamento dos partidos políticos que insistem em dividir esse bolo formado aí pelos ministérios, por exemplo. O partido em que o senhor está, temos o presidente aqui ao lado, não vai reivindicar nada nesse bolo se o senhor e o deputado Bolsonaro forem eleitos? Augusto, quando eu conheci o Levi, foi lá no Clube Militar, tomamos até um uísque, não foi, Levi? Foi, né? Bom uísque, né? Bom uísque. A nossa conversa foi exatamente em torno da política com P maiúsculo. E por isso eu me filiei ao partido do Levi. Senão eu não tinha me filiado a partido nenhum. Porque nós acordamos muito claramente que nós estávamos unidos e se tivéssemos que estar juntos com o Bolsonaro, seria em torno das ideias, do programa, e não na busca do balcão de negócios. Tá? Essa sempre foi a nossa visão. E eu considero o Levi um dos grandes brasileiros que eu conheci nessa quadra da minha vida. Como deve ser formado o ministério? Quais os critérios que devem pesar? O critério tem que ser da eficiência gerencial, né? O Bolsonaro já colocou aí, e ele e o Paulo Guedes estão detalhando isso, né? Da redução do número de ministério, que ninguém consegue comandar 30 caras, né? Ao mesmo tempo, mais de 30, tem que botar ali 15, 16, então isso tem que ser bem analisado. E não pode ser político. Porque cada vez que você colocar um político de ministro, ele vai tentar organizar algo em torno do partido dele. Então teremos que ter gerente. E aí entra aquela questão que vem, o pessoal pressiona muito o Bolsonaro. E a questão das mulheres? Qualquer mulher competente, ela vai ocupar o cargo que ela merece. Então, se tivermos ter um ministério só de mulheres, porque todas são competentes naquela área, teremos. Não vamos fugir disso aí. Então, se a gente quer ter um governo de eficiência gerencial, tem que ser assim. A gente lembra que em outros países, se um político com um mandato ele assume um ministério, ele perde o mandato. Não é o caso que ocorre aqui no Brasil. Então nós teremos que dosar isso muito bem, mas buscando sempre o quê? Os parâmetros que nós estamos estabelecendo. E eu tenho dito para todo mundo que o quê? Se nós queremos iniciar um processo de mudança, nós temos que criar confiança. Estou falando tanto nessa coisa de confiança. Confiança da população no seu governo. Como é que nós vamos criar? Pela austeridade, pela honestidade, pela firmeza de propósito, pela decisão, pela zero corrupção, pelo relacionamento republicano com o Congresso. Eu tenho citado que a cada início de ano o presidente dos Estados Unidos vai ao Congresso e faz aquele discurso chamado o quê? The State of the Union. A situação do país, o estado da nação. Bom, o Bolsonaro vai ter que ir ao Congresso e dizer, olha, minha gente, a situação é essa, e eu preciso das senhoras e dos senhores para aprovar isso, isso e isso. Agora, haveria algum impedimento aí na possibilidade para a possibilidade do senhor ocupar algum ministério? Por que não? Não, já teve caso do vice-presidente acumular ministério, né? Mas eu acho que tem bastante gente com capacidade para ocupar os cargos que forem necessários. O Brasil também não é um viveiro de homens tão brilhantes assim. Peraí, Augusto. Pô, aqui tá lotado de mulheres e homens brilhantes, pô. Se o PSL e o PRTB vencerem a eleição, o presidente e o senhor vão governar algumas semanas até com este Congresso, né, cuja legislatura ainda não terminou. Né? É um período de recesso, né? Algumas semanas. É um período de recesso. E o novo Congresso provavelmente não será muito diferente do atual. Como é que o senhor pretende como é que os senhores farão para modernizar as relações políticas brasileiras, tendo de lidar com um poder legislativo viciado em práticas que o senhor desaprova? Augusto, essa não é uma tarefa fácil. Eu posso até ser ingênuo, né, ao dizer isso, porque eu não sou político, né, estou sendo político agora, estou entrando na política, mas eu julgo que a gente indo ao Congresso e estabelecendo uma relação de lealdade, de olho no olho, né, e com o suporte da população brasileira, né, nós teremos condições, né, de colocar o Congresso a fazer aquilo que é a função dele, do Legislativo. Né? Vamos olhar, o Executivo, porque qual é o papel do Executivo?
O Executivo ele tem que fazer o orçamento funcionar. E o Legislativo ele produz aquele orçamento de acordo com as receitas que estão disponíveis. Então nós temos que estabelecer esse jogo. O senhor acha que hoje a liberdade, a independência dos poderes do Brasil é respeitada? E o senhor acha que cada poder está tratando das suas atribuições ou algum deles tem ido muito além e invadido a esfera de competência de outros? Isso tem ocorrido, né? Tem ocorrido quando o governo edita um grande número de medidas provisórias, né? Aí ele está legislando, né? Então ele está invadindo a seara do Legislativo. Temos visto aí um protagonismo por parte do Judiciário, me perdoe, ministro Jobim, que já foi ministro do STF, mas às vezes o STF também, até talvez por omissão do próprio Legislativo, não é, invade, não é, a seara dele. Então, a independência dos poderes ela tem que ser mais respeitada. Eu acho que pode partir do próprio Executivo, não é, de não ser assodado nas coisas, porque existe aquela nossa ideia, né, que o presidente pode tudo, como se fosse o rei né, o reizinho. Não é assim, né? Não é assim que funciona no regime democrático. E o senhor acha possível a aprovação das medidas mais prementes que o senhor enumerou agora durante a nossa conversa, mesmo estando em minoria, com o governo em minoria no Congresso? Se nós não aprovarmos essas medidas, né, não resta dúvida que o país viverá momentos tenebrosos, né? A situação orçamentária, a situação fiscal é difícil, não é? Muito difícil. Não é? A questão da tributação, né? O famoso custo do Brasil, é outra coisa que nós temos que atacar, não dá para continuar, não é? De um país como o nosso ter esse custo elevado, que dificulta todo tipo de atividade. Então, se nós não conseguirmos, né, levar isso adiante, realmente o país ficará numa situação bem complicada. Como é que tem sido? Isso, Augusto, desculpe, qualquer governo terá que fazer isso. Mesmo aqueles que estão prometendo aí, né, mundos e fundos, como diria a minha mãe, né, vão ter que passar por isso aí. Ninguém pode fugir disso. Se fugir, é desastre. Perfeito. General, o deputado Bolsonaro, ele acaba de decidir, pelo menos, reduzir a presença dele nos debates eleitorais travados nas emissoras de TV, de rádio, né, ou até promovidos por outras instituições. O senhor acha isso correto? É bom? Como é que o senhor explica essa estratégia? Eu já respondi para 3 jornalistas hoje essa pergunta, Augusto. Eu vou dizer o seguinte: decisão é decisão, né? Decisão do comandante. Né? Qual é a minha visão? Eu já troquei algumas ideias com ele, quais foram os fatores que o levaram a isso. Em primeiro lugar, ele considera que os debates estão muito rasteiros, né? Então ele é o cara para ser derrubado, né? Ele está liderando as pesquisas, né? A gente sabe que temos uma quantidade de voto enorme, praticamente temos certeza que vamos para o segundo turno e temos uma séria expectativa de vencermos no primeiro, né? Posso estar sendo até otimista demais. Então ele julga que se expor dessa forma para ataques pessoais, da forma que são conduzidos esses debates, né? Se o debate fosse de nível, vamos discutir programa, vamos dizer, como é que você vai resolver o problema fiscal, como é que você vai... Né? Como nós estamos falando aqui. Não. Mas lá não, o cara vai perguntar da mulher do açaí, o outro vai perguntar, vem cá, tu é homofóbico? Aí ele responde, não, tô aqui contigo. Né? Aqueles papos dele, né, porra? Então, é um troço meio rasteiro. Então, é a solução. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto, a campanha é muito pequena. E a nossa campanha, senhoras e senhores, está no lombo da aviação comercial. Eu estava lendo aí agora a campanha do Macron na França, ano passado. A França é do tamanho de Minas Gerais, com uma infraestrutura que você atravessa o país de trem em 3 horas, né? Então é mole fazer campanha na França. Agora e aqui? Voando pela Azul, pela Gol, pela Latam. Então, essa é a visão que eu tenho da decisão dele. Bom, quando eu conheci o senhor era os 3 poderes, lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Porque o prefeito estava cassado, o juiz estava ajudando a mãe candidata à reeleição, né? Como deputada federal, a promotora estava em licença maternidade, o senhor até brincava com isso, que eu estou representando todos os poderes, e o senhor tinha que lidar com
todas as dificuldades aí enfrentadas pelo povo da cidade mais indígena do Brasil, né? Praticamente 100% lá são compostos por índios ou descendentes diretos ali de indígenas. Mas agora o senhor tem estado em contato com multidões mais multifacetadas. Como é que é para um milico de nascença esse contato direto com o povo que o senhor tem tido? Olha, eu procuro falar da mesma forma que eu me dirigia aos meus soldados, aos meus subordinados. E ao longo da minha vida militar, eu sempre falei que duas das nossas virtudes jamais poderiam ser ultrapassadas. Número 1, a lealdade, que eu sempre defino como uma estrada de mão dupla. Ela é do comandante para o subordinado e do subordinado para o comandante. Ou seja, eu só falo a verdade para você e você só fala a verdade para mim. Então, lealdade. E a outra é o espírito de camaradagem. Da gente criar um ambiente bom, de ter essa interação. Então é dessa forma que eu estou tentando me virar. Bom, nós estamos chegando ao fim do tempo. Eu vou passar a palavra ao nosso eterno ministro Nelson Jobim para a última pergunta. Não, creio que foram esgotadas as perguntas a serem feitas ao general Mourão. Mostra-se que, general, que este convite feito pelo banco é exatamente a possibilidade de que clientes e investidores, enfim, na área dos investimentos bancários, possam ter um contato mais íntimo com os candidatos. Já tivemos um debate e uma assistência em relação aos candidatos a presidente, agora iniciamos com os candidatos a vice. O senhor é o primeiro a que está, e este é um compromisso que tem o banco de transparência, não de visibilidade, mas sim de transparência, porque não se confunda transparência com visibilidade, em que, eventualmente, alguém quer ser visto, e aqui não é o caso. Nós é que queremos ver. E creio que todos vemos muito bem a sua manifestação. Muito obrigado, general. Ministro, eu agradeço aí a todos. Muito obrigado, hein?